E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Ricardo Rodrigues, sou professor de língua portuguesa, de língua espanhola, redação e de literatura portuguesa e espanhola. Este é o meu canal Português com Ricardo e hoje eu venho aqui conversar com vocês a respeito de um clássico da literatura em língua portuguesa, especificamente da literatura em língua portuguesa produzida no Brasil, que é A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Um clássico lá de 1875. Bem, este livro aqui nos contará a história de Isaura. Isaura, que é uma escrava branca, filha de um feitor com uma mãe escrava. Ocorre que Isaura, então, será criada pela sua senhora, pela senhora ali de engenho, como eram chamadas as mulheres dos senhores de engenho, que nesse caso aqui da história da escrava Isaura é um comendador. Comendador era basicamente uma pessoa que tinha um título apenas para reafirmar a sua posição social naquela época. Acontece que esse comendador, ele havia se apaixonado pela escrava Juliana, que é a mãe de Isaura. Todavia, ele teve esse romance interrompido após ter sido descoberto e envergonhado pela sua senhora, pela sua esposa, e aí ele vai se vingar da Juliana, infligindo a ela os mais diversos e perversos castigos. Todavia, o feitor da época, que se chama Miguel, ele se apaixonará por Juliana e ele acabará então tendo com Juliana uma filha, e essa filha é a pequena Isaura. É válido ressaltar que, embora Isaura tenha nascido branca, que embora ela seja filha sanguínea desse feitor, que era de origem portuguesa, ela não deixa de ser escrava. Por quê? Porque ela nasceu filha de uma escrava também, e aí ela será então propriedade dessa família. Todavia, pouco tempo depois, não lembro se de imediato, a mãe da Isaura, Juliana, após concebê-la, acaba falecendo. E aí a senhora, a esposa do comendador, irá criar Isaura e vai educá-la, vai tratá-la realmente, mimá-la ali como se fosse uma filha. Todavia, não vai conferir a liberdade a Isaura, embora tenha pretensão de um dia libertar Isaura, conferir a ela uma carta de euforia, de imediato não é o que ela deseja, porque ela também tem medo, ela receia que uma vez liberta, a Isaura, ela vá-se embora e não valha de nada a ela ter feito tudo aquilo por Isaura, uma vez que ela tem realmente Isaura para si como se fosse uma filha. O comendador não, ele não gosta desses privilégios e desse tratamento que a Isaura recebe, mas a senhora a trata realmente como se fosse uma filha, já que um de seus maiores desejos era ter uma filha mulher, porém os céus, como ele está aqui, não a agraciaram com essa dádiva, de modo que a Isaura se converteu então para ela nessa figura filial. E aí o que acontece aqui? Passado algum tempo, o comendador, ele vai-se embora para a corte, quando ele já está ficando velho. Porém, antes disso, nós também somos apresentados aqui ao vilão da história, ao vilão do romance, que é o Leôncio, filho sanguíneo do casal. Ah, e é válido lembrar também que lá quando Isaura nasceu, agora sim estou lembrando também, a mãe dela não morreu de imediato, né? Mas quando ela engravida, o comendador, ainda mais enciumado e com mais ódio ainda de Juliana, uma vez que não conseguiu ali manter com ela aquele romance, se a gente pode chamar assim, até porque era uma coisa forçada. Tanto é que em algumas passagens aqui do livro será reforçada pra gente essa noção de que os senhores ali, eles tinham realmente os escravos com propriedade a ponto de eles terem até o direito de desfrutar de suas escravas, mas enfim. Então, quando a Juliana ela é engravida da Isaura, lá em um tempo bem anterior ao em que a história se passa, ele vai impor castigos e sofrimentos ainda maiores a ela. E aí também vai despedir esse pai da Isaura, esse feitor. Vai mandá-lo embora depois que ele engravida a escrava Juliana. E aí, voltando para o que eu estava falando acerca do Leôncio, o Leôncio, então, ele vai ser um playboy à sua época, que estudou na Europa, embora seus estudos pouco venham a servir efetivamente a ele. Ele era um fanfarrão, na realidade, em terras europeias. E aí, quando o pai está ficando um pouco mais velho, idoso já, decide trazê-lo de volta ao Brasil e arranjar para ele um casamento com Malvina, que é filha também ali de uma pessoa bem próxima à corte e um morador da corte. Aqui no livro, essa corte, né, a que se refere
o autor não é necessariamente o palácio nem nada desse tipo, mas é mais a capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, onde a corte imperial de fato vivia. Então aí esse termo corte é utilizado na escravizaura também para se referir ao Rio de Janeiro como um todo. Então o Leôncio, ele vai se casar com essa moça, bem de vida, bem sucedida e de uma família boa, que é a Malvina. E aí o que acontece, gente? O Leôncio, ele sempre teve um desejo muito grande, muito forte pela Isaura. É tanto que até a forma como Bernardo Guimarães vai representar esse amor é realmente como se fosse um amor doentio, e é um amor obsessivo. E ele pretende, quando o pai dele falecer e a mãe falecer também, uma vez que a Isaura não tenha sido ainda liberta, ter relações com a Isaura. E aí, isso ainda depois de casado. A mãe dele, após o seu casamento, vai ficar morando com ele ali na fazenda, que acho que é em Campo dos Goitacazes. E o pai dele, um fanfarrão também, e agora deixando tudo entregue ao Leôncio para que ele administre, vai embora para a corte, levar seus últimos dias no Rio de Janeiro, ali curtindo, aproveitando. E a senhora decide então seguir morando ali na casa com o filho, com a Malvina, que é a sua nora, e com a Isaura, que ainda mora ali. Lembremos aqui do que eu falei no início do vídeo, de que a senhora ela tinha a pretensão de libertar Isaura. Todavia, ela falecerá, ela morrerá de morte súbita e não conseguirá efetivar esse seu desejo, concretizar aquilo que ela queria fazer por Isaura em algum momento, mas acabava postergando e aí falece sem libertar Isaura. Mas o que acontece? A gente tem aí, então, o pai da Isaura, o Miguel, que à medida que a Isaura foi crescendo, ele tinha contato com a senhora e ela permitia, sim, que ele regressasse à fazenda e visitasse a Isaura e tivesse contato com a Isaura. Então, a Isaura, ela sempre teve essa proximidade também com o pai biológico, uma vez que ele sempre visitava Isaura na fazenda. Só que ele desejava também libertar a Isaura. E aí, uma vez que a senhora falece, e que o senhor também não tem pretensões de libertar Isaura de imediato, ele vai então buscar maneiras de libertar a filha. E aí ele se dirige ao senhor, ao velho, e vai perguntar qual o valor pelo qual ele pode comprar realmente a liberdade da filha. E aí ele, de saco cheio, do Miguel vai então colocar uma quantidade exorbitante, mas por incrível que pareça, pelo amor que ele tem a Isaura, ele vai trabalhar, e as pessoas ali também vão se comover com a história dele em busca da liberdade da filha e vão também contribuir. Acredito que é um senhor a quem ele trabalha, vai contribuir ali e ele consegue essa quantia de forma inimaginável. E ele chega, isso a senhora já tendo falecido, evidentemente, para adquirir a liberdade da Isaura em um momento em que a Malvina, que sempre gostou muito da Isaura também e que continuava tratando-a com as mesmas regalias com as quais a senhora tratava a Isaura, ela vai começar então a não querer mais de forma alguma a presença da Isaura. É válido lembrar que a Malvina sempre quis que o Leôncio concedesse a alforria a Isaura, antes mesmo de começar a desgostar da Isaura. Então, ela queria que o Leôncio libertasse a Isaura por saber que era um desejo da mãe do Leôncio e sua sogra. O Leôncio, como tinha outras intenções com a Isaura, e inclusive ele já assediava a Isaura, mas é válido lembrar aqui que ele não queria que a Isaura fosse dele por meio do estupro, por exemplo, ou do abuso. Não, ele queria que ela cedesse. Nem que para isso, em algum momento, ele precisasse forçá-la por outros meios, como pela chantagem e coisas desse tipo. Porém, em um determinado momento, a Malvina vai presenciar uma situação em que o Leôncio está ali assediando Isaura e irá então, enciumada, evidentemente envergonhada, exigir que ele liberte a Isaura. E nesse momento também a Isaura será visitada pelo seu pai com a quantia já para dizer que vai adquirir a Isaura, e quando isso acontece é justamente no momento também, bem oportuno tudo no livro, né? Em que chega uma carta da corte, ou seja, do Rio de Janeiro, informando que o pai, ou seja, o senhor velho, faleceu. E aí, a Isaura, de fato,
agora é propriedade do Leôncio. E, evidentemente, usando esse pretexto do falecimento do pai e já o seu desejo de não libertar Isaura, Leôncio não vai libertá-la. E isso vai acabar atiçando a repulsa de Malvina por ele também, e ela vai acabar saindo dali e indo embora para a casa de seu pai, e depois disso ocorrerão alguns entreveros. O Leôncio ele vai tentar persuadir Isaura, uma vez que está sozinho com ela ali na fazenda, mas ela vai se recusar reiteradamente a ter qualquer tipo de coisa com ele, e ele vai ameaçar torturá-la. Nisso, o pai dela pegará as economias que conseguiu para libertar a filha, e uma vez que não foi possível libertá-la como ele desejava, ele vai fugir com ela, vem para Recife, aqui ela vai conhecer Álvaro, que é seu benfeitor, um rapaz progressista à sua época, pelo qual ela irá se apaixonar, e aí o Leôncio vai buscar estratégias para descobrir onde ela está, e descobrirá. Eles vieram para tão longe aqui, para Pernambuco, para Recife, justamente nessa tentativa de realmente se verem livres do Leôncio, porém, não é isso que acontece. Ele vai conseguir capturar Isaura novamente e, enfim, são muitas camadas que a história ainda oferece. Eu não vou falar tudo, porque ainda tem muita coisa, tá certo? Eu só quis realmente trazer essa resenha aqui, mas evidentemente o final é um final satisfatório, é um final bom para a nossa heroína e um final justo para o seu algoz. É uma história de amor também, e uma história muito interessante. É um clássico não à toa, não é verdade? E lendo a época em que foi escrita, a gente tem que entender que aqui, por mais que esse romance ele traga esse ar de abolicionismo, era uma época em que a sociedade brasileira ela já começava a se tocar, a entender que realmente a escravidão era uma coisa absurda. Então não é que esse livro, quando foi lançado, ele tenha feito todo um movimento. Ele foi importante, sim, mas as ideias que ele apresenta aqui já são ideias que começavam a ser acatadas e aceitas por praticamente toda a sociedade ali da época no Brasil, tá bem? No mais, a escolha da escrava ser uma escrava branca é justamente porque, embora já houvesse essa noção de que a escravidão era uma coisa perversa e que tinha que ser abolida realmente, existia sim o racismo. Então, talvez, se o autor tivesse colocado aqui no papel de Isaura uma escrava negra de fato, a personagem não tivesse gerado empatia, despertado empatia nos leitores, que eram evidentemente pessoas brancas. Então colocar uma pessoa branca naquela situação de escravidão. E além do que, Isaura era inteligente, Isaura cantava, Isaura tinha múltiplos talentos, Isaura falava outros idiomas. Então veja, né, colocar um ser assim naquela situação de escravidão e aproximar os leitores da época, porque quem tinha acesso à leitura eram, evidentemente, pessoas mais cultas. Então, iam aproximar aquelas pessoas tão distintas daquela realidade tão perversa que era a escravidão. E aí, se enxergando naquela situação, eles também poderiam enxergar um pouco de como os outros, de como as pessoas negras também se sentiam e de como a escravidão era algo terrível e cruel. Uma história um pouco fantasiosa, né? Até pela cor da personagem, mas que serve muito a diversas reflexões. Eu li por essa edição aqui da Panda Books, uma edição muito boa, tá? Vem com o texto integral, com a linguagem original, porém vai trazer ilustrações diversas, de diversos estilos, e várias notas aqui laterais, informações sobre o contexto histórico, o significado de palavras em desuso hoje em dia, enfim, uma pá de coisas boas e uma edição excelente para aquelas pessoas que desejam ler esse clássico, mas que tem receio dele e dos clássicos como um todo. Inclusive a Panda Books também tem outras edições de outros clássicos, como Dom Casmurro, Lucila e por aí vai. Mas, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje, resenhar Escravizaura, dizer que leiam, porque é um livro maravilhoso, e que depois voltem aqui para me dizer o que acharam, tá certo? Por hoje é isso, um beijão, tchau, tchau!